O insulto do macaco. A história de uma ideia racista. Por que chamar alguém de macaco é racista? Frequentemente vemos nos noticiários situações em que pessoas são insultadas por racistas as chamando de macacos. Qual é a origem deste insulto? Por que é um insulto? Quando associar a figura de um animal, o macaco, a pessoas, se tornou um insulto tão terrível? Hoje conheceremos esta história, mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje ela começa no Egito, mais precisamente no Vale dos Reis. O Vale dos Reis é uma região situada na margem oeste do rio Nilo, próximo à antiga cidade de Tebas, no Egito. Este local ganhou grande importância histórica durante o Novo Reino do Egito, aproximadamente entre os séculos 16 e 11 a.C. Localizado às margens do rio Nilo, próximo à antiga cidade de Tebas, no Egito, o Vale dos Reis destaca-se como um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo antigo, abrigando tumbas majestosas esculpidas na rocha, destinadas a faraós e membros da elite. O vale é uma testemunha imponente da grandiosidade e da devoção dos antigos egípcios à vida após a morte. Howard Carter, um arqueólogo britânico, foi contratado para fazer escavações no Vale dos Reis em 1907. Mas somente em 4 de novembro de 1922 que ele fez uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, o túmulo do jovem faraó Tutankhamon. É o local de sepultamento de Tutankhamon, o jovem faraó que reinou no Egito entre 1332 e 1323 a.C., um faraó da 18ª dinastia do Antigo Egito. Então, em 26 de novembro de 1922, na presença do Lord Carnarvon, o financiador da expedição e também de algumas outras pessoas, o arqueólogo Howard Carter abriu uma pequena brecha no canto superior esquerdo da porta de entrada da tumba, um espaço suficiente para que a luz de uma vela pudesse revelar os muitos tesouros de ouro e marfim que estavam dentro desta tumba. Era uma antecâmara de onde podia-se ver uma porta selada que era guardada por 2 estátuas sentinelas. Dizem que Carnarvon perguntou para Carter se ele estava vendo alguma coisa, e Carter proferiu a sua célebre frase: "Sim, vejo coisas maravilhosas." Dentro da câmara mortuária de Tutankhamon, os arqueólogos encontraram uma variedade impressionante de artefatos e tesouros, incluindo o sarcófago de ouro maciço do faraó, elaboradas máscaras funerárias, múltiplos caixões de madeira ricamente decorados que continham seus restos mortais, uma grande quantidade de mobiliário de luxo, joias preciosas, estátuas de divindades egípcias e diversos outros utensílios, até mesmo alimentos e bebidas destinados a acompanhá-lo na vida após a morte. E na parede da tumba de Tutankhamon há um mural com o desenho de 12 macacos babuínos. Os babuínos tinham um grande significado religioso para os egípcios. Desde os tempos pré-dinásticos, eles desempenhavam diversas funções na religião e também na cultura egípcia. Os babuínos eles ocupavam uma posição de destaque singular no contexto religioso e também cultural do Antigo Egito, enquanto os macacos menores, tais como os vervets e os macacos patas, eram mais frequentemente encontrados como animais de estimação e presentes em diversas formas de expressão artística e comunicativa. O Livro dos Mortos retrata o deus Thoth como advogado do falecido, registrando o resultado enquanto o coração é pesado na balança. Algumas destas ilustrações reforçam a presença do deus Thoth, mostrando-o tanto em sua forma antropomórfica com a cabeça de um pássaro ibis, quanto como um babuíno em cima da balança. Esse deus ele conhecia a língua sagrada original dos deuses e podia atuar como intérprete no mundo subterrâneo. No Egito, a morte era vista como um momento de grande perigo, pois se o falecido não fosse considerado puro, seu coração seria devorado pelo monstro Ammit, resultando em uma segunda e última morte. No entanto, a crença de que o falecido tinha um Deus poderoso e justo como Thoth, como seu defensor durante esse processo, acabava ajudando a aliviar muitos dos medos associados à morte. Na tumba de Tutankhamon, na câmara mortuária, encontra-se na parede oeste esta pintura. E esta pintura ela contém instruções retiradas de um livro funerário real chamado Amduat, que fornece a Tutankhamon uma rota segura através do submundo.
O Anduat, ele detalha a jornada do Sol através das 12 divisões do submundo, começando no oeste, onde o Sol se põe abaixo do horizonte, e termina com o Sol nascendo no leste. Cada uma dessas 12 divisões representa uma hora da noite, sendo cada hora representada por um babuíno. No canto superior esquerdo da pintura, como vocês podem ver, está a barca solar usada pelo deus Sol Ra para navegar dia e noite. Além disso, um escaravelho é apresentado simbolizando o eterno ciclo da vida. Macacos no Egito Antigo estavam associados à sabedoria e também à divindade. E para entender como a associação a um animal se tornou pejorativa na cultura ocidental, é necessário compreender que em diversos povos no mundo, o macaco é símbolo de sabedoria, de força, de astúcia, realeza e outras associações não pejorativas. Os macacos desempenham um papel importante, por exemplo, na cultura chinesa. Eles simbolizam inteligência, sagacidade, bravura e são personagens recorrentes nos contos populares chineses. A sua saga, a saga do macaco, ela é reverenciada na cultura chinesa e é amplamente admirada como um símbolo de coragem, habilidade e determinação. Na cultura e arte tradicional chinesa, os macacos são frequentemente retratados como imagens vivas, ativas e também interessantes. Frequentemente aparecem em pinturas, peças de teatro, esculturas e outras obras de arte. No famoso romance chinês Journey to the West, Sun Wukong é um macaco inteligente, espirituoso e enérgico. A sua história é amplamente divulgada na cultura chinesa e é profundamente amada pelas pessoas também. O zodíaco dos macacos ele representa um papel importante no calendário lunar chinês. A cada 12 anos, há um ano do macaco. O ano do macaco representa inteligência e vitalidade. Inclusive, existe um estilo de Kung Fu chamado Hokuan, ou punho de macaco, e apareceu em diversos filmes de luta e também no desenho Kung Fu Panda. Um dos seus mestres de Kung Fu é justamente o mestre macaco. De forma que dentro da cultura oriental não é comum uma associação pejorativa de pessoas a macaco. Na Grécia e Roma antiga, os macacos não eram tão reverenciados quanto no Egito. Enquanto os egípcios os consideravam sagrados e até os incluíam em sua arte religiosa, os gregos e romanos não compartilhavam o mesmo respeito. Os macacos eram vistos como tolos e vaidosos e os gregos até ridicularizavam os egípcios por adorá-los. No entanto, apesar da falta de reverência, alguns estudiosos gregos e romanos se interessaram pela anatomia dos macacos, vendo-os como uma oportunidade de entender melhor o corpo humano. Aristóteles e Galeno foram alguns dos primeiros a estudar a fisionomia e a anatomia dos macacos como meio de compreender melhor o funcionamento do corpo humano. Cibele Greenlaw, professora do Departamento de Clássicos do Trinity College da Irlanda, ela afirma que os macacos enfrentaram hostilidade significativa na cultura greco-romana, perdendo rapidamente sua respeitabilidade e sendo associados a características negativas. Inicialmente, em alguns lugares como na Grécia, o macaco era visto com cordialidade devido às suas funções de afastar o mal e também à sua natureza exótica. O nosso sentimento de superioridade sobre os macacos, os animais mais básicos e semelhantes a nós, teve as suas raízes nos tempos antigos e levou à quase extinção de uma série de espécies de primatas. Macacos e símios, vítimas da tradição greco-romana, seriam amaldiçoados pelos cristãos, caçados por exploradores, torturados em laboratórios e explorados em filmes. Ela ainda afirma que os macacos foram retratados na literatura como tolos, vaidosos, feios e enganadores. Nos sonhos, os macacos eram considerados um mau presságio. Como animais de estimação, eles desprezavam seus donos. Sua capacidade de entreter o público por meio da mímica, da imitação, rendeu-lhes uma combinação tanto de elogios quanto de ridicularização. Os macacos faziam as pessoas rirem, mas apenas porque eram considerados imitações pobres dos seres humanos. E isso acabou levando os primeiros cristãos a verem os macacos com uma considerável suspeita, e o retrato hediondo que criaram prejudicaria a reputação deste animal até o século XXI, até os dias atuais. O escritor e poeta greco-romano Ennius, ele descreveu o macaco da seguinte forma: "Quão semelhante a nós é o mais vil dos animais,
o símio. Este pensamento reflete a atitude greco-romana em relação aos macacos e que persistiu inclusive na era cristã. Os macacos eles eram vistos como criaturas rudimentares da forma humana, e o termo símio, em algumas traduções, a palavra significa nariz chato ou imitador, e aí passou a carregar associações negativas. Por causa disso, os primeiros cristãos passaram também a utilizar essa palavra para se referir aos inimigos de Cristo. Para os cristãos medievais, o conhecimento zoológico sobre o mundo animal vinha de um gênero de textos conhecidos como bestiários. Bestiários eram compêndios apresentando descrições e muitas vezes ilustrações de uma variedade da vida animal dentro da sua ótica e perspectiva cristã. Um dos primeiros bestiários, se não o primeiro, é conhecido como Fisiólogos ou o Naturalista, e nele a descrição para o macaco é a seguinte: o macaco representa a própria pessoa do diabo, pois ele tem um começo, mas não tem fim, ou seja, uma cauda. No início, o diabo era um dos arcanjos, mas o seu fim não foi encontrado. Ele não tem cauda, porque assim como pereceu no início no céu, também perecerá totalmente no final, como Paulo, o arauto da verdade, disse: o Senhor Jesus o matará com a ira de sua boca. É adequado também que, além de não ter cauda, o macaco também carece de beleza, e ele é bastante feio na região onde falta a cauda. Assim também o diabo não tem um fim bom. O macaco ao qual ele se refere é o Barbares, sobre a qual Aristóteles também já havia falado. Além da falta de cauda, o professor Jenson ele sustenta que a habilidade natural do macaco como imitador acabou levando a comparações adicionais com Satanás. Ele cita uma tradução latina de Isaías 14:14, na qual Lúcifer afirma que será semelhante a Deus, similis ero altíssimo. O diabo tornou-se simia dei, e o macaco tornou-se figura diaboli. Obras cristãs primitivas refletiam essa nova associação. O Saltério de Stuttgart, do século IX, que ilustra o Salmos 77, ele retrata um macaco deformado ajoelhado sobre o diabo, que é representado como um ser bastante satírico com chifres e também com cascos. O magnífico tímpano do século XI, da Puerta de las Platerias, que fica em Santiago de Compostela, ele retrata um dos demônios da tentação de Cristo como um macaco alado. Em uma pintura do século XVI, atribuída a Domenico Fetti, um macaco com aparência inocente, representando o diabo, senta-se atrás de São Domingos segurando uma vela. A pequena criatura queimou sua mão e suga seus dedos com um olhar triste. A pintura conta a história da tentativa de Satanás de desviar Domingos do caminho, mas o santo inteligente engana o diabo e temporariamente o faz seu servo. O famoso livro de Moses Maimônides, O Guia para os Perplexos, que foi escrito por volta do ano de 1190, ele aborda a questão das pessoas no exterior que não têm religião. Maimônides ele conclui o seguinte: tais são os turcos extremistas que vagam pelo norte, os cuxitas negros que vivem no sul e aqueles que em nosso país que são como esses. Considero-os seres irracionais e não seres humanos. Eles estão abaixo da humanidade, mas acima dos macacos, uma vez que têm a forma do homem e uma faculdade mental superior à do macaco. Além de sua obra principal, Maimônides também compôs obras de estudos judaicos, leis rabínicas, filosofia e outros textos. Mas na Europa e ainda na Idade Média, houve uma mudança na percepção do macaco. Anteriormente temido como uma figura diabólica, a sua imagem começou a evoluir. Em vez de ser associado apenas ao medo, passou a simbolizar a degeneração humana. E esse processo ele representou uma transição na mentalidade popular, onde o macaco passou a ser visto como um precursor da face do mal, ou seja, um reflexo da fraqueza e das imperfeições humanas. É na modernidade que o macaco vai ascender a sua centralidade atual como um símbolo de inferioridade bestial, seja para se referir aos africanos ou outros povos não brancos ou menos brancos. No final do século XVIII, o antropólogo holandês Petrus Camper ele aplicou um método que ele considerava científico, envolvendo comparações cranianas e medidas faciais para investigar as diferenças entre os crânios de macacos e os crânios de indivíduos de diferentes povos, negros, asiáticos e europeus. E veja só o que ele encontrou.
Ao medir o ângulo entre uma linha traçada do lábio superior até a testa e uma linha horizontal no rosto, ele notou variações nos ângulos entre as diferentes populações. Camper estabeleceu um tipo ideal de beleza baseado nos padrões antigos gregos. Perceba que o ângulo facial de Camper localizava as cabeças das pessoas negras mais próximas das linhas dos macacos e dos cães do que dos homens. O inglês Edward Long, em seu livro The History of Jamaica, ele afirmou que observamos as mesmas graduações da faculdade intelectual desde os primeiros rudimentos percebidos na classe dos macacos até os estágios mais avançados nos símios, nos orangotangos, naquele tipo de homem e no negro da Guiné, e ascendendo das variedades dessa classe para as castas mais claras, até marcar seu limite máximo de perfeição no branco puro. Ele fazia a dupla afirmação que os brancos e os negros são duas espécies distintas. Em 1816, George Cuvier ele dissecou a mulher Sarah Baartman, conhecida também como a Vênus Hottentot, uma mulher que acabou tendo a sua imagem associada a uma fantasia pornográfica e à antropologia racista e também à economia de espetáculo. Após a sua morte, o seu corpo foi exposto em uma mesa de autópsia e um dos anatomistas mais famosos da época a dissecou. Ele fez um molde de gesso do corpo de Sarah e extraiu seus órgãos genitais e também o cérebro, que foram exibidos no museu junto com seu esqueleto. Em seu relatório sobre essa experiência macabra, ele a comparou a macacos e promoveu a ideia de dissociação poligenética entre negros e brancos. O médico americano Samuel George, em seu livro Crânia Americana, ele defendeu as supostas diferenças entre os crânios de diferentes raças. Morton afirmou haver semelhanças entre os crânios dos primatas e dos povos africanos, como vocês podem ver nesta ilustração que está no livro dele. No seu ensaio sobre a desigualdade das raças, ele disse o seguinte sobre os africanos. Por outro lado, todas as tribos do Congo, e são muito numerosas, são conhecidas pela indolência, pelo engano e pela falsidade. Os negros gostam proverbialmente de suas diversões, nas quais se envolvem com grande exuberância de espírito, e para eles, um dia de trabalho não é obstáculo a uma noite de folia. Como a maioria de outras nações bárbaras, as suas instituições são frequentemente caracterizadas pela superstição e pela crueldade. Eles parecem gostar de empreendimentos bélicos e não são deficientes em coragem pessoal, mas uma vez superados, eles rendem-se ao seu destino e acomodam-se com incrível facilidade a cada mudança de circunstância. Os negros têm pouca invenção, mas fortes poderes de imitação, de modo que adquirem prontamente as artes mecânicas. Veja aqui que a imitação, que é uma peculiaridade dos macacos, conforme era uma característica por eles atribuída, é também aqui atribuída às pessoas negras. E ele continua dizendo, eles têm um grande talento para a música e todos os seus sentidos externos são notavelmente aguçados. No que diz respeito ao seu caráter intelectual, há muita diversidade de opiniões. Alguns autores estimam-no numa escala muito baixa, enquanto outros insistem que o germe da mente é tão suscetível de cultivo no negro como no caucasiano. Que há uma diferença considerável a este respeito nas diferentes tribos é geralmente admitido, mas até o momento as vantagens da educação têm sido concedidas a eles de forma inadequada e casos de poderes mentais superiores têm sido extremamente raros. Isto está no seu livro, Crânia Americana. E sobre o trabalho deste médico e o mito da inferioridade intelectual dos negros, eu já falei num vídeo, numa aula, que eu deixo aqui na descrição para que você possa assistir. E aproveite este momento para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. É muito importante para que essa aula possa chegar a mais e mais pessoas. E caso você queira contribuir para o canal, você pode se tornar um membro e a partir de R$6 poder contribuir com o canal. Ou também através da chave Pix, que está na descrição do vídeo. Vamos continuar agora a nossa aula. Em 1922, Félicien Champsaur ele escreveu um livro, O Urra, o Rei dos Macacos, que explora as questões da sexualidade entre humanos e orangotangos e a mistura também das espécies. A obra ela é ambientada numa ilha de Bornéu imaginária, onde o protagonista, o Urra, um rei orangotango, ele mantém uma relação sexual com uma mulher negra e depois ele rapta uma mulher branca. Veja só isso. O autor conecta o racismo
a negrofobia e os perigos da degeneração da civilização europeia através de alianças humanas entre negros e brancos. Uma ideia perturbadora. Na segunda metade do século, Emmanuel Fremier ele produziu 2 esculturas que deram forma à história do rapto por macacos ou por símios, inspirado pelas descrições de Cuvier em sua obra O Reino Animal, que menciona que os chimpanzés perseguem às vezes e sequestram mulheres negras na Guiné e no Congo. Fremier esculpiu 2 gorilas. O primeiro, de 1859, mostra um gorila carregando uma mulher negra inconsciente, enquanto o segundo, de 1887, arrasta uma mulher branca que luta contra o ataque. Embora o segundo seja frequentemente associado ao precursor do King Kong, a escultura tem conotações um pouco mais amplas. Já o reverendo protestante e racista Buckner Pine, ele afirmou o seguinte: um viajante recente na África afirma que o gorila frequentemente rouba mulheres e meninas negras e as leva como esposas. Vê-se assim que a gradação do macaco ao negro está em justa posição filosófica na ordem da criação de Deus. A passagem do negro para Adão ainda é progressiva e consiste em mudança de cor, cabelo, testa, nariz, lábios, inclusive imortalidade. Que o negro existiu na Terra antes de Adão ser criado é tão positivamente claro a partir dos fatos anteriores que nenhum homem inteligente e sincero pode duvidar, e que ele exista antes de Adão e como homem, pois ele assim foi chamado por Adão. Ele adotou o relato de que um viajante recente na África, que os gorilas frequentemente roubavam mulheres e meninas negras para levar como esposa. E ele declara isso como evidência da noção de que o negro existia na Terra antes de Adão ser criado, ou seja, é um pré-humano. Ele também afirmou o seguinte: quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca se preparava, na qual poucos, ou seja, 8 almas foram salvas, o negro estando na arca não era uma daquelas 8 almas e, consequentemente, ele não tem alma para ser salvo. Ou seja, ele defendia a ideia de que negros não tinham alma. Em 1930 foi lançado o filme Inganji, que é um falso documentário, um pseudodocumentário de exploração sobre uma expedição no Congo belga, e ela foi liderada por Sir Hubert Instead, e que descobre uma tribo, um povo de mulheres adoradoras de gorilas. Supostamente mostrava um ritual em que mulheres africanas eram entregues a gorilas como escravas sexuais, mas na verdade foi filmado em Los Angeles usando atrizes americanas. Com um forte apelo à nudez, ele insinuava a relação sexual entre mulheres africanas e gorilas. O filme ele teve um sucesso muito grande e acabou inspirando a produção do filme King Kong. E o filme King Kong, na verdade o primeiro filme da década de 30, ele é um dos ápices dessa conexão de pessoas africanas, negras e macacos a todos os estereótipos que se seguiram. 4 anos após a crise econômica de 1929, o filme King Kong ele foi lançado em 1933. Este período coincidiu com um aumento do medo exacerbado pela crise econômica e pelo aumento da xenofobia nos Estados Unidos. A crise econômica ela acabou resultando num desemprego em massa e na migração também para grandes cidades, particularmente em estados com uma população negra significativa. Esse contexto acabou gerando temores em relação à crise econômica quanto à população negra também, alimentando um ciclo de medo mútuo e também de xenofobia, ou de preconceito, ou racismo. Outro fator foi a legislação nas grandes cidades, que dificultava o desenvolvimento dos negócios das pessoas negras. Tudo isso aliado ao supremacismo branco e ao racismo antinegro, acabava ali encontrando terreno fértil para o medo e para a repulsa ao outro. Esse medo ele é agravado pelo sistema ideológico patriarcal, pelo sistema colonial e também racial que intensifica ainda mais a discriminação contra as pessoas negras. Isso é levado ao nível do imaginário no mito do King Kong, um gorila gigante, pessoas negras retratadas como selvagens, uma mulher branca inocente, uma donzela em perigo. O filme King Kong de 1933 ele contém elementos racistas e também sexistas. A associação do insulto do macaco a pessoas negras tem suas raízes em uma longa história de desumanização e inferiorização racial desde a Grécia e Roma antiga até o surgimento da ciência racista no século XVIII. Essa visão ela foi amplamente promovida por escritores, por cientistas e também em filmes do século XX, e podemos dizer até que chega ao século XXI, reforçando estereótipos racistas e também sexistas. Nos cartoons, nos desenhos do início do século XX, como Tintin no Congo de Verger e também Dr. Seuss
que produziram imagens estereotipadas de africanos com rostos semelhantes a macacos, é possível perceber isto que estamos falando. Estes e outros cartoons produziram muitas imagens de africanos associados a macacos, o que acabou favorecendo a difusão desta ideia preconceituosa mundo afora. Veja só, o insulto de chamar alguém de macaco tem profundas raízes históricas que remontam à percepção negativa e à desumanização das pessoas negras ao longo da história. Insultar pessoas as chamando de macaco foi observado também em relação aos irlandeses. Antes da guerra na Anglo-América, havia estereótipos negativos sobre os irlandeses, retratando eles como pessoas, como bestas na verdade, ou como macacos. No Egito Antigo, os babuínos eram reverenciados como símbolos de sabedoria e divindade, mas na Grécia e Roma Antiga eles eram ridicularizados pelos gregos e associados a características negativas. Já na Idade Média, eles passaram a serem vistos como precursores do mal e símbolos da degeneração humana. E essa transição, ela acabou representando uma certa evolução da mentalidade popular, não evolução positiva, obviamente, onde os macacos passaram a refletir as fraquezas e as imperfeições dos seres humanos. Já no cristianismo medieval, os macacos foram retratados como figuras diabólicas, demoníacas e degeneradas, contribuindo assim para a associação negativa de macaco ao termo maligno. Já na era moderna, os macacos eles ascendem à sua centralidade atual como um símbolo de inferioridade bestial. No século XVIII, por exemplo, análises cranianas como as que eu mostrei e as faciais, feitas por antropólogos como Petrus Camper, acabaram levando à associação de pessoas negras com características simiescas, perpetuando os estereótipos racistas. A partir do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência racial e da exploração colonial, o macaco, a figura do macaco, foi utilizada como uma ferramenta para justificar a inferioridade percebida de certas raças humanas, particularmente os africanos. Estas associações foram reverberadas na cultura popular, em livros, revistas e filmes, como os filmes Engagi e King Kong, e perpetuaram estereótipos racistas associando pessoas negras a macacos e reforçando o medo e a desumanização dos negros na sociedade. A origem do insulto racista ela está enraizada nessas representações históricas e que perpetuaram o racismo e a discriminação. No Brasil, chamar pessoas negras de macaco é considerado crime de injúria racial, de acordo com o Código Penal Brasileiro, mais especificamente no artigo 140, no parágrafo 3º. Este crime ele consiste na ofensa à honra de alguém por meio de palavras depreciativas, discriminatórias ou ofensivas que estejam relacionadas à raça, cor, etnia, religião, origem, idade ou deficiência física. Contudo, é preciso entender que temos dois sujeitos históricos passando por associações depreciativas no Ocidente neste momento. O problema não é necessariamente o macaco, ou tampouco as pessoas negras ou africanas, mas o que ao longo do tempo passou a significar um e outro culturalmente. É preciso entender como foi depreciada a imagem de um dos mais belos e inteligentes animais e passou a significar culturalmente ou ressignificar. E também entender como a desumanização, ou pior, a animalização das pessoas africanas e negras aconteceu. Pois o racismo científico, ele escalou seres humanos africanos como espécie inferior e não somente buscou localizá-la em uma suposta escala evolutiva. Viram que eu nem falei de Charles Darwin nesse vídeo? O que é um equívoco dizer que Darwin disse que os seres humanos vieram dos macacos. Isso nunca aconteceu. A ideia de que os humanos descendem diretamente dos macacos ela é um erro, e atribuí-la a Darwin é muito desonesto. Charles Darwin, o cientista que propôs a teoria da evolução, ele nunca de fato afirmou isso. Na verdade, de acordo com a teoria da evolução, tanto os humanos quanto os macacos compartilham um ancestral em comum. E esse ancestral não era exatamente humano, nem um macaco, mas uma espécie diferente. E ao longo do tempo, essa espécie ancestral se dividiu em diferentes linhagens, uma delas levando aos macacos e a outra aos humanos.
de acordo com a teoria da evolução. Essa longa história de desumanização e inferiorização racial, desde os tempos antigos até os tempos modernos, culminou em um insulto profundamente enraizado na sociedade contemporânea. Hoje você vê nas ruas, em estádios, em diversos lugares, na política, e chamar alguém de macaco não é apenas uma ofensa pessoal, uma injúria racial, mas o reflexo de uma história de racismo sistêmico e discriminação que permeia as estruturas sociais no Ocidente. Qual seria então a melhor forma de lidar com esta epidemia em nossa sociedade? Deixe aqui sua opinião. Eu deixo aqui referências abaixo na descrição do vídeo para que você possa estudar mais sobre o assunto. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. Africanos, seus filhos e filhas têm muita história e eu vim aqui contá-la para você.